Criar reservas no Azure é muito mais fácil do que você imagina e eu vou te mostrar nesse vídeo, então vem comigo. Fala Techs, tudo bem com vocês? No primeiro vídeo desse canal eu mostrei para vocês o que são reservas do Azure, como que elas funcionam e como que você pode obter um desconto utilizando no seu ambiente da sua empresa. Então hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar essas reservas hoje mesmo e hoje mesmo já começar a ter desconto ali no ambiente da sua empresa. Então, se você gostou, se você ficou interessado, vem comigo que eu vou te mostrar. Mas não esqueça antes de deixar o seu like para que você possa ajudar esse canal a crescer e ajudar eu a trazer mais conteúdos para você. Então, já curtiu o vídeo? Beleza? Vem comigo. E inserindo uma reserva no portal. Aqui também é uma simulação, tá? Infelizmente é uma simulação que eu não vou conseguir fazer na hora, pois eu não tinha uma conta do Azure que permitia com que eu inserisse uma reserva, porque existe regras de licenciamento que você possa inserir essa reserva. Então, uma conta de teste, uma conta de pago pelo uso, que seria via cartão de crédito, não tem opção de inserir uma reserva. Então, precisei pegar uma conta ali emprestada e gravei um vídeo simulando, mas durante o vídeo eu vou pausando e vou explicando para vocês, tá? Mas um passo a passo simples de como vocês podem inserir uma reserva no portal seria isso que está sendo apresentado aqui. Então, por exemplo, primeiro você vai acessar o seu portal, segundo vai pesquisar ali a reserva na barra de pesquisa ou alguma outra forma de acessar as reservas. Dentro da página de reservas tem o botão de adicionar. Igual você adiciona uma máquina virtual, uma rede virtual, também vai ter uma opção lá em cima de adicionar. Então você clica em adicionar, ele vai direcionar para uma outra página e nessa página você consegue selecionar o tipo de reserva. Então, além do tipo de reserva, você pode escolher a região que você quer que essa reserva esteja. Então pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, o período que essa reserva vai trabalhar, então um período de 1 ano, período de 3 anos, forma de pagamento mensal ou adiantado e a configuração, que seria o tipo da reserva. Na verdade, o tipo de reserva, corrigindo, seria qual que é o recurso que você quer reservar. Então, seria uma máquina, seria um storage, seria um banco de dados, seria, não sei, por exemplo, máquinas dedicadas do Azure. Então, seriam essas opções. E aí, configuração, sim, realmente a configuração daquele recurso que você escolheu. Você vai selecionar ali, igual eu mostrei, por exemplo, na máquina ou no banco de dados, a configuração. E por último, ao final da página, vai ter um botão de clicar, de comprar, e clicando nesse botão de comprar, você vai ser direcionado para uma página de acompanhamento, que ele vai fazer todo o processo ali de compra e disponibilidade daquela máquina, daquela reserva, tá? Então, deixa eu puxar o vídeo para vocês. Então, esse é o vídeo, tá? Vou botar aqui para rolar e aos poucos eu vou pausando e vou explicando. Então, nessa conta, acesso a parte de reservas, ou pesquiso lá em cima por reservas. Aqui, rapidamente, essa conta é uma conta que já possuía reservas, tá? Essas reservas, se a gente observar aqui na coluna de status, todas estão ou canceladas ou expiradas. Então, se você teve uma reserva e essa reserva foi cancelada ou o tempo dela acabou, ela vai continuar aparecendo ali no histórico, tá? Então, apertando em adicionar lá em cima, você vai ser direcionado para essa lista. Então, você escolhe o recurso que você quer reservar. No caso ali, eu vou selecionar a máquina virtual. Ele vai direcionar para essa página, onde nós temos a aba de recomendado e a aba de todos os produtos. Então, o recomendado, ele vai fazer uma análise no seu ambiente, vai identificar quais máquinas que ele te recomenda reserva. Então, temos uma máquina aí que ele recomenda a possível reserva dela. Caso não queira reservar essa máquina, você queira reservar alguma outra, por exemplo, eu não construí a máquina ainda e eu quero subir uma reserva e depois eu vou construir a máquina. Então, ali você vai em todos os produtos e seleciona essa configuração. Por que eu falo de construir primeiro uma reserva e depois a máquina? Porque assim,
A reserva ela não é bem construir. A reserva você contrata. A máquina você realmente constrói, você configura ela. E uma reserva, quando você seleciona, automaticamente não irá criar uma máquina, tá? Então, uma reserva, ela é como se fosse realmente um contrato, né? Um contrato entre aspas, que você vai colocar em cima daquela máquina e vai te dar um desconto. Então, quando você sobe uma reserva, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Vai fazer uma varredura no seu ambiente e vai procurar uma máquina que possua a mesma configuração que ela tem. Achando, ela vai fazer um match de forma automática e a partir disso vai aplicar o desconto. Então, dando continuidade aqui, clicando na parte ali de região, a gente consegue ver uma lista de regiões, tá? Então, tem desde centro dos Estados Unidos, Austrália, França, Índia. Então, você consegue selecionar nessa lista qual região que você pretende comprar aquela reserva. Legal, então aqui nós temos toda a lista, dá para ver que é uma lista muito grande, né? Uma lista bastante opções de regiões, tá? Então todas as regiões que o Azure disponibiliza de reserva vai aparecer ali naquela lista, e claro também que ela disponibiliza a reserva para aquele recurso, que às vezes você clica em um outro recurso que está disponível em uma quantidade menor de regiões, então ele vai aparecer uma lista ali menor para você. Clicando em termo, que seria o tempo, ele vai aparecer para você a opção de 1 ano, 3 anos ou 5 anos. Nos slides anteriores ali da apresentação, eu acabei mostrando que tem a opção de 1 ano ou 3 anos, e não mostrei 5 anos. Mas por quê? Porque 5 anos não são todos os recursos que estão disponíveis, não são todas as configurações de recursos, então, assim, se eu passar para você falando, já tem opção de 5 anos, sendo que são pouquíssimos recursos em pouquíssimas regiões. Então, realmente, se você for contratar, verifica se aquele recurso de 5 anos vai estar disponível na região e na configuração que você pretende contratar. Caso contrário, vá para 1 ano ou 3 anos. Bom? Frequência de pagamento ali do lado. Então, você tem a opção mensal ou adiantado, tá? Selecionando essas opções, você pode clicar em cima da configuração desejada. Ele vai carregar ali embaixo, se a gente observar, está carregando ali o botão, aparece a opção selecionar, então você clica nela, ele vai selecionar aquela máquina. Aqui do lado, vou novamente mostrar para vocês, aqui do lado a gente consegue ver mais abaixo ali, preço mensal pela VM. Então, ali é uma estimativa que você vai pagar mensalmente por essa configuração que você está selecionando, tá? Ele está mostrando mensalmente por quê? Porque nós selecionamos lá em cima a opção de pagamento mensal. Se fosse pagamento em parcela única, ele ia mostrar o valor total ali embaixo. Então, aqui ele direciona para uma página de revisão, né? Então, onde você... Na verdade, é uma página de complemento, não é bem uma página de revisão. A próxima página, sim, será uma página de revisão. Aí, nessa página, você consegue fazer o quê? Aplicar um nome a essa reserva, para que você possa identificá-la. No caso ali, o Azure puxa um nome padrão, um nome automático. Ele coloca VM, RI, que seria de instância reservada. Coloca a data que você está contratando e a hora que aquela máquina aquela configuração de reserva está sendo contratada. E você tem mais uma opção a ser editável, que é a quantidade. Você consegue selecionar ali a quantidade de reservas dessa configuração que você pretende colocar no seu ambiente. Então, ali mais abaixo, a gente consegue observar os valores mensais que a gente já tinha visto antes, mas dessa vez ele mostra a quantidade total que você vai pagar no período de 3 anos, que foi o que eu selecionei ali, por essa configuração. Então, a gente consegue ver que vai ser pago $1.076 mensalmente e um total de $38.764.
Então, clicando ali, acabei clicando bem rápido. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então, aqui do lado esquerdo, bem do lado esquerdo inferior, tem ali a opção próximo, analisar e comprar. Então, clicando ali, ele vai direcionar para uma página de análise. E nessa página, você vai avaliar, vai analisar as configurações selecionadas. É igual quando você está criando um recurso no Azure, direciona para a página de análise, página de review ali no final. E depois você clica em Create para criar aquele recurso. Aqui é a mesma coisa, você clica aí dentro do Azure nessa opção de assinar e comprar, ele vai direcionar para essa página de review e você vai clicar em comprar e a partir disso ele vai fazer o processo de compra e disponibilizar em questão de segundos ou alguns minutos para você. Geralmente em questão de segundos, mas às vezes pode acontecer de 5, 10 minutos depois essa reserva aparecer no seu ambiente, tá? Beleza, página de review. E aí, clicando em comprar, você fará a compra. Nesse caso aqui, eu não cliquei porque era uma conta emprestada, então eu não iria aplicar uma reserva para gerar custo nessa conta que eu peguei. Então, voltei ali para a opção de reservas, tá? Agora, uma coisa muito importante, que algumas pessoas não sabem, vou até mostrar aqui no restante desse vídeo, que seria o quê? Quando você seleciona uma reserva, geralmente, ele não puxa um usuário para enxergar e administrar, tá? A não ser o usuário que você está utilizando para inserir a reserva. Vamos supor que você tenha um usuário X, que vai te ajudar na administração dessa reserva, só que ele não vai ter visibilidade. Você vai precisar acessar a reserva, ir no IAM dessa reserva, e lá dentro você vai inserir a role de contributor ou de owner naquele usuário X, tá? Então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então, antes disso, nós temos a página de visão geral, tá? Nessa página, a gente consegue ver algumas informações importantes da reserva, no caso que era uma reserva que não existia mais, só que mesmo assim a gente consegue ver algumas informações dela, como, por exemplo, o nome que foi atribuído, o ID que ela possui, o ID de identificação dentro do Azure, o status dela, no caso ali cancelado, mas se a reserva tivesse ativa, ia aparecer um status de ativo, região que foi selecionada, então ali leste dos Estados Unidos, o termo, que é o tempo, seria ali, no caso, foi 1 ano, mas se a gente tivesse dado continuidade naquela compra daquela reserva que eu mostrei agora há pouco, iria aparecer 3 anos, quando selecionasse ela. Validade, ali a gente consegue ver o tempo que aquela máquina irá vencer, tá? Nome do produto já é a configuração, o nome que é a configuração que você selecionou leva. Então, por exemplo, ali seria uma máquina standard DS1V2. Quantidade de reservas com essa configuração, o escopo da assinatura, o tipo da reserva e a frequência de cobrança, se for um pagamento adiantado, se for um pagamento mensal. E abaixo também nós temos ali a visibilidade de um gráfico, que é um gráfico de utilização dessa reserva num período de tempo. Então, o vermelho mostra quanto em porcentagem da reserva não está sendo utilizado e o azul, quanto em porcentagem você está utilizando essa reserva. Então, se você sobe uma reserva de configuração X, mas no seu ambiente só tem uma máquina de configuração Y e ele não faz o match, ele vai mostrar ali um gráfico vermelho de 100% não utilizado. Agora, se você tiver uma máquina na mesma configuração da reserva, aí ele vai mostrar para você 100% de utilização em azul. Claro, se você não desligar a máquina, porque vamos supor, você resolva desligar a máquina. Desligando a máquina não vai te dar desconto, porque você já tem um desconto ali da reserva, mas por algum motivo você decida desligar a máquina. Você não quer deixar ela ligada mesmo estando reservada. Então, você vai ter uma oscilação nesse gráfico devido ao tempo que a máquina vai estar ligada consumindo a reserva ou não. Beleza? A gente consegue ver essas informações aqui. Então, indo ali em AM, conforme eu falei. Antes, na verdade, eu cliquei em configuração.
Bom, legal. Aqui é algo muito interessante também. Por quê? Porque quando a gente seleciona uma reserva, você tem um tipo de escopo, que seria o quê? Você pode aplicar essa reserva sobre uma assinatura, tá? Então, você colocando sobre uma assinatura, todas as máquinas que estiverem abaixo dessa assinatura, dentro de N Research Groups, que tiverem a configuração da reserva, vai receber o desconto, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma reserva B4MS, mas você tem 2 máquinas B4MS, ele vai dividir ao meio essa reserva. Por quê? Porque está no escopo de assinatura. Então, ele vai aplicar sobre a assinatura e aí ele divide 50% para cada. Você também tem ali a opção de selecionar o escopo de Research Group. Então, você pode colocar específico no Research Group e todas as máquinas ou qualquer outro recurso reservável que esteja lá dentro com a configuração da reserva que você possui, ele vai fazer um match e vai aplicar o desconto, tá? Na parte de otimizado, que nós temos ali flexibilidade de tamanho de distância e prioridade de capacidade. Se a gente vê em flexibilidade, nós temos ali N configurações de uma família DS, tá? Então, a DS-V2, que seria ali uma DS1-V2, DS2-V2. Por que que isso acontece? Porque mesmo você tendo uma configuração de reserva, por exemplo, ali uma D4, uma DS1-V2, ela não necessariamente vai ser aplicada só uma DS1-V2. Claro, se você deixar ali a opção de flexibilidade ativa. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa reserva e vai distribuir o desconto sobre todas as configurações dessa família. Então, se você tiver, por exemplo, uma DS5V2, ele vai aplicar o desconto sobre todas as outras abaixo dela. Se tiver uma DS1V2, ela vai aplicar o desconto para essa configuração, mas para as demais configurações acima dela também. Agora, quando a gente seleciona prioridade de capacidade, ele faz um match exclusivo àquela configuração. Então, se você tem uma B4MS, ele vai dar o desconto só na B4MS. Não vai dar desconto a todas as máquinas da família BMS, tá? Então, você consegue fazer esse tipo de configuração. Agora indo em IAM, clicando ali na parte de atribuição de função, a gente consegue ver, ele vai carregar ali, né? Mas já dando uma prévia, a gente consegue ver os usuários que possuem funções atribuídas dentro dessa reserva e quais as funções, as roles que ele tem, tá? Então, por exemplo, ele vai carregar aqui alguns usuários. Nós temos o usuário admin.ti, que tem uma role de contributor, tá bom? Então, essa role foi atribuída anteriormente, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar em adicionar, vou adicionar uma role de owner para esse mesmo usuário, tá? Ali, clicando em proprietário, eu busco por admin ali na lista, dou um salvar, e a partir disso ele já aparece como contributor ali na lista de usuários que possuem funções em cima dessa reserva. Voltando em reservas, nós temos algumas opções também que são interessantes, que seria, por exemplo, Exchange. Essa opção de Exchange que está apagada, ela só está apagada porque essa reserva já está cancelada. Mas se essa reserva estivesse ativa, ele apareceria ativa a opção, e clicando nela, eu poderia fazer uma troca. Então, nessa opção, eu consigo fazer a troca de uma reserva. Então, eu tenho uma configuração B4MS, eu quero pegar uma configuração D2V3, por exemplo. Nem lembro se existe essa configuração, mas vamos supor que exista. Eu quero pegar uma D2V3. Então, você dá um Exchange, você vai deixar selecionada essa máquina que você quer devolver e vai selecionar a opção de configuração que você quer pegar como uma máquina nova para fazer a troca. Também nós temos ali a opção de renovação automática. Então, a partir do momento que você sobe uma reserva,
por padrão, vem desabilitada a opção de renovação. Então, se você contratou por um ano, após um ano, a máquina expira e já era, você precisa contratar novamente. Caso você queira manter essa máquina renovando 1 ano, 3 anos, você vai marcar ali a opção de renovação automática. E por último ali nós temos a opção de baixar. A opção de baixar, ele traz um relatório, ele exporta um relatório para você com as informações das máquinas que você possui. Então ele vai exportar essa lista para um arquivo para que você possa usar fora do portal do Azure. Tá bom? Então esse restinho, esses últimos 12 segundos de vídeo seria basicamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, assim, essa é uma forma de você contratar uma reserva, de você trabalhar com a reserva e de você ter descontos. E aí, vocês gostaram desse conteúdo? Esse conteúdo eu tirei de uma palestra que eu fiz no ano passado, onde eu expliquei sobre reservas. Eu falei tudo ali sobre reservas, desde o que elas são, como que elas funcionam e até essa parte que eu mostrei agora para vocês, como que é implementar uma reserva no seu ambiente. Então, se você gostou, deixe nos comentários. Se você tem alguma dúvida, pode deixar também, que eu vou estar ajudando vocês, vou estar respondendo o máximo de comentários possíveis, beleza? E antes de você ir embora, não esqueça de fazer os 3 Cs, comentar, curtir e compartilhar para que você possa ajudar esse canal a crescer. Também se inscreva e ative o sininho para que você possa receber novas notificações toda vez que novos vídeos saírem e você possa acompanhar sempre que esses vídeos estiverem disponíveis. Beleza? Então, valeu, um forte abraço e fui!